Olá, librianos, como é que vocês estão? Desejo que estejam muito bem. A gente vai para mais uma leitura aqui, uma leitura aleatória, com um tema aberto. Essa leitura é atemporal, tá bom? Então vai servir para qualquer momento que você esteja vendo, tá? E então, se você está vindo aqui pela primeira vez, ainda não for inscrito, eu peço que você já se inscreva, já deixa seu like logo no começo do vídeo para não esquecer. Eu vou agradecer muito, né? Ajuda o canal a crescer, o canal é relativamente novo, né? E são os likes, são as visualizações que ajudam a gente a crescer, ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Então eu peço que vocês já deixem um like de vocês aqui. E só porque eu comecei a gravar, a cachorrada começou a se agitar aqui na rua, tive que pausar. Mas então vamos lá, voltando aqui, já deixa seu like, por favor, ativa o sininho para receber notificações e bora para nossa leitura. Vamos lá. O que esse grupo de geminianos tá? Qual é a situação? O que está acontecendo? Não, falei geminianos não, são librianos. O que esse grupo de librianos está passando nesse momento? Grupo de librianos, o que está passando nesse momento? Qual que é a situação aqui? Ui. Vocês podem estar passando por alguma tormenta, né? Pode ser um momento aí, onde ou você já tá vendo que vai dar alguma confusão, tem merda à vista, né? Ou você já tá passando por algo assim. Pode ser uma confusão interna? Pode ser uma confusão interna, né? Eu tô com uma tsunami aqui dentro de mim, eu não sei, né? Um furacão, eu não sei, pode ser um furacão de sentimentos. Tô me sentindo confuso, não sei para onde vou, para que lado vou. Ou tem alguma confusão acontecendo aqui na minha vida, tem outras pessoas envolvidas, ou eu tô já vendo que alguma situação aqui vai se complicar e eu vou me meter em confusão. Mas vamos lá. A gente vai esclarecer um pouco mais qual é a energia contrária aqui, nesse momento, para esse grupo de librianos. Qual é a energia contrária aqui dessa situação? Vocês podem estar passando por algum tipo de... Vocês podem ter problemas com a mãe, tá? Vocês podem ter questões com a mãe de vocês e hoje vocês estão vivendo algum momento que é o resultado desses problemas. Que problemas? Problemas de infância, você pode ter tido uma mãe difícil, pode não ter tido uma mãe presente, ou você pode ter tido uma mãe que é uma mãe narcisista, ou uma mãe que era emocionalmente ausente, uma mãe que não era muito carinhosa, que não te apoiava. Você pode ter algum conflito aqui, alguma questão com a sua mãe que hoje te traz problemas, ou você pode estar tendo problemas diretamente com a sua mãe mesmo, né? Ou você tem alguma questão na sua vida onde você tem uma falta, sabe, uma escassez, um vazio interno que você não sabe de onde que vem. E esse vazio, ele justamente vem desta relação com a sua mãe. Algo que aconteceu lá atrás, você pode nem ter consciência disso, tá? Porque esse oráculo aqui, de Hecate, ele fala muito sobre o nosso inconsciente, né? As nossas sombras. Então aqui pode ser algo que você nem tem consciência, de repente você tem aí um vazio no peito sempre, e aí você não sabe por que você tem esse vazio, de onde que vem isso, você busca respostas, não encontra, você não consegue deslanchar nos seus relacionamentos, você não consegue ter sucesso no que você faz, tudo isso tá ligado a questões com a mãe. E não necessariamente você precisa ter tido um trauma muito grande. Às vezes, em algum momento ali da tua primeira infância, algum comportamento da tua mãe, alguma fala dela, ou alguma necessidade que ela tinha de repente deixar você com outra pessoa para trabalhar, por exemplo. Lá, naquele momento, em você, como criança, não houve compreensão, não houve entendimento, houve ou um sentimento de abandono, ou um sentimento de rejeição. E isso até hoje pode estar reverberando na sua energia e tá te causando aí bloqueios, tá bom? E você às vezes nem sabe de onde vem isso. Mas vamos lá, vamos saber um pouco mais aqui desse momento que os librianos estão atravessando. Momento de Libra
Qual é a situação aqui para os librianos nesse momento? Qual que é a situação para os librianos aqui nesse momento? Qual que é a situação aqui para os librianos nesse momento? Qual que é a situação para os librianos aqui nesse momento? Nossa, gente, é um momento difícil mesmo, né? Caramba! Bom, aqui eu tô vendo um grupo de librianos que pode estar totalmente armado aí na defensiva, ou você já espera por algum término, né? Término de uma relação, término de um casamento, por exemplo, ou você já está passando, né? Por esse término, por essa finalização, pode ser algo bem dolorido. Aqui eu vejo librianos que estão passando por uma situação pesada e difícil no âmbito familiar, numa estrutura. Essa estrutura, a gente pode estar falando de um casamento, a gente pode estar falando de algo com o seu núcleo familiar mesmo, né? Então, esse núcleo familiar, neste momento, pode ter algum tipo de confusão, algum tipo de briga, de afastamento, de discordância, né? No qual tá provocando aí uma finalização dolorosa para vocês, né? Uma mágoa, você pode estar se sentindo traído, tá? O que mais? Invertam os papéis, né? Se for necessário, se for uma situação contrária. De repente é você, né? Que tá provocando isso aí na sua família, de repente é você que tá provocando isso no seu casamento, você pode ter sido a pessoa que traiu, né? E agora tem uma separação, adapte para sua situação, tá? O que mais que a gente pode falar desse grupo de librianos? Aqui a gente está falando de algum tipo de estabilidade, né? De algo firme que você tinha aí na sua vida, algum tipo de decisão que mexeu com isso. Você pode ter sido impulsivo ou impulsiva e isso provocou um arrependimento, né? Aqui tem alguém chorando leite derramado. Se foi você, né, se foi lá o outro lado que agiu de forma impulsiva, seja quem for, né? Seja um cônjuge, seja um familiar, se alguém lá do outro lado agiu de forma impulsiva, falando coisas, mexendo com uma estrutura, abalando uma estrutura, essa pessoa está arrependida nesse momento, tá? Aqui a gente vê que existe um afastamento, né? Alguém dando as costas para essa situação, buscando a paz, indo para longe, pode estar até mudando de cidade, de estado, de país. Aqui realmente tem alguém deixando para trás aqui algo, uma situação, uma família, um casamento, tá? E por conta de ou foi alguma traição assim, ó. Quando a gente fala traição, não necessariamente a traição entre, né, o envolvimento entre duas pessoas ali no âmbito amoroso. Às vezes a gente tá falando de uma traição, por exemplo, onde houve um desrespeito, alguém infringiu algum tipo de regra, não cumpriu com o combinado, faltou com palavra, traiu confiança, por exemplo, vai. Às vezes você tem ali questões entre casais onde um vai lá, mexe em um dinheiro que não era para mexer, vai lá e faz escondido, não fala nada, e isso já é, né, isso é considerado uma traição também. Então, assim, não necessariamente a gente está falando de uma traição aqui com uma terceira pessoa envolvida, mas pode ser uma traição do que foi combinado ali entre duas pessoas ou, né, entre os familiares, né? O código de conduta familiar aqui. Tá, o que mais?
Aqui alguém pode até estar se preparando para acionar a justiça, inclusive, né? Pode ter alguém aqui se preparando para acionar a justiça, para tomar uma atitude aí para resolver as coisas, para ter algum tipo de finalização, de resolução. Deixa eu pegar um outro tarôzinho aqui. Fala mais sobre essa carta da justiça aqui. Tem alguém aqui dentro dessa situação, seja você ou a outra parte, que está sendo bastante racional e quer equilibrar as coisas de uma forma formalizada, sabe aquela coisa bem formalizada mesmo? Vamos botar tudo no papel, vamos resolver, vamos mudar essa situação aqui, não vai ser no boca a boca, não vai cair em conversa, não adianta você vir, sabe, negociar, falar que vai fazer acontecer, não. Aqui eu vejo que tem alguém muito racional querendo colocar os pingos nos is, tá? Aqui a gente fala de uma mudança realmente dentro de uma família, de um relacionamento, de uma estrutura, né? Algo mudou aqui, mudou pela impulsividade de um outro alguém. Alguém dessa situação aqui. Aqui houve alguma espécie realmente de traição, tá, gente? Houve uma punhalada pelas costas aqui, porque um dos lados está muito ferido. Um dos lados está se sentindo traído. E tá querendo a finalização de tudo aqui, se já não aconteceu, né? Se não estiver caminhando para a finalização, já aconteceu aqui. Morte. Mas se não for vocês, tá? Se foram vocês que foram impulsivos, foram vocês a pessoa aqui que teve uma conduta errada, eu vejo que vocês têm esperança de conseguir renovar essa situação, de conseguir reverter, reiniciar, de ter algum tipo de conversa para transformar essa situação. Só que o outro lado lá, o lado que está se sentindo traído, o lado que foi magoado, não tá querendo muito papo aqui, não tá querendo muita conversa, né? Não é uma pessoa que queira papo, que queira conversa, que queira dar uma chance. Pelo menos não nesse momento, tá? Mas vamos ver aqui o outro baralho. Como é que tá o outro lado, tá? Como é que tá o outro lado, né? Como é que tá a pessoa do outro lado dentro dessa conexão? Como é que tá o outro lado aqui? Essa pessoa envolvida com os embriões. Como é que tá o outro lado com relação aos embriões? Como é que tá o outro lado? Como é que está o outro lado, gente, nessa situação? Gente, foi a outra pessoa que pisou na bola? Porque aqui eu tô vendo alguém que agora, nossa, agora eu tenho uma certeza que eu amo o Libriano. Eu quero dar todo o meu amor pro Libriano. O Libriano é o amor da minha vida. Eu tô morrendo de saudade. Essa pessoa tá dessa forma aqui, tá? Se foi essa pessoa que pisou na bola com vocês, essa pessoa, ela realmente espera conseguir uma outra chance, tá? Se foram vocês que pisaram na bola, essa pessoa, ela tem certeza do amor que ela tem por vocês. Ela tem certeza que vocês são o amor da vida dela, morre de saudade, tá? E tem muita clareza sobre esse sentimento aqui. Mesmo com a vontade, mesmo dando as costas, mesmo não querendo dar outra chance, o que ela sente por vocês, ela tem muita clareza. Mas aqui eu vejo que provavelmente foi essa pessoa que pisou na bola, né? Que ela quer ela quer uma reconquista. Ela quer remediar a situação. O que mais sobre essa pessoa aqui? Alguém aqui agora quer porque quer se dedicar, né, à relação.
quer se dedicar, tá bolando alguma estratégia para conseguir se comunicar com vocês, ofertando alguma coisa. Tô falando, essa pessoa tá elaborando ali alguma forma de se desculpar. Sim, que essa pessoa sabe o que ela fez, né? Magoou vocês, feriu vocês, magoou a si mesmo, foi imprudente ou foi imaturo e agora tá ali pensando em uma forma de conseguir mandar uma mensagem, ter algum tipo de comunicação que, com meio de pedir, uma forma de pedir desculpas ou de se retratar dentro da situação, reverta, né? Reverta o resultado aí. Aqui eu vejo alguém que é puro amores por vocês. Mesmo tendo pisado na bola, tá? Mesmo tendo pisado na bola. Ah, meu Deus. É complicado, né? Vamos ver aqui o que os librianos podem esperar dessa situação. O que os librianos podem esperar dessa situação, dessa conexão? O que os librianos podem esperar? O que os librianos podem esperar dessa situação? O que os librianos podem esperar dessa situação, dessa conexão? Aqui, eu não vejo que vocês estejam querendo dar muita moleza, né? Aqui eu vejo realmente algum tipo de ruptura. Algo que é inesperado, né? Uma ruptura repentina, algo inesperado. Uma ação impulsiva de alguém. E eu vejo que a pessoa impulsiva vai tentar aqui uma recuperação, mas o outro lado eu não vejo se entregando, tá? Eu vejo o outro lado ali bem armado, inclusive. Eu não vejo vocês querendo, apesar de sentirem muito amor aqui, um sentimento recíproco, eu não vejo vocês baixando a guarda. Eu vejo vocês com a guarda ainda levantada, né? O que mais aqui? Esse 5 de espadas. Vocês vão manter ali o orgulho de vocês. Vocês também têm muita dúvida se conseguem, né? Manter essa situação equilibrada, se existe algum tipo de justiça. Se o amor é recíproco, se é de fato, né? Algo que a pessoa sente o mesmo que vocês. Aqui eu vejo que existe sim uma reciprocidade, porém essa pessoa ela pode ser realmente meio imatura, tá? Alguém que age na impulsividade, que sente muito, mas assim, que às vezes não pensa muito antes de fazer, né? E aí pode enfiar os pés pelas mãos. E pode ser bastante orgulhoso também essa pessoa. Mas olha que interessante, lá no comecinho da leitura a gente falou sobre as questões com a mãe, né? Mãe, relacionamentos. E a relação aqui, a gente tá falando aqui de uma relação onde alguém pode ter se sentido traído, desvalorizado. E isso pode ser, sim, de uma ferida emocional lá de infância, tá? Quando a gente manifesta relacionamentos complicados, ou às vezes essa pessoa gosta e só agora ela percebeu que ela gosta e antes ela estava indisponível emocionalmente, ou seja, ela não te entregava o que você queria dentro dessa relação, não era equilibrado, você que se dedicava mais, e agora que ela tá perdendo, ela, não, mas eu te amo, eu agora vou me dedicar. E essa indisponibilidade emocional, ela vem muito dessas questões mesmo de infância, aonde você pode ter tido uma mãe emocionalmente indisponível durante a maternidade dela ali, né? Alguém que poderia não estar pleno e você carrega isso com você, tá? Isso se chama síndrome do amor negativo. Dá uma pesquisada aí.
Quando a gente tem a síndrome do amor negativo, a gente costuma se envolver com pessoas que vão validar as nossas feridas emocionais, tá? Nesse tipo de situação aqui. Então, gente, aqui eu vejo vocês muito na defensiva, mas vamos lá, vamos dar mais uma olhadinha. O que a gente tem mais pra frente? O que vocês podem esperar dentro dessa situação? Mais lá na frente. Qual é o conselho aqui, né? Porque eu vejo que é alguém que sentimento ela tem. Se ela fez uma cagada aqui, tem arrependimento e hoje ela tem muita clareza, né? Do sentimento. Muita clareza. Pode ter agido com uma certa imaturidade de fato aqui. Mas vamos lá. Qual que é o conselho para os librianos aqui dentro dessa situação? Qual que é o conselho para os librianos dentro dessa situação? Qual que é o conselho para os librianos dentro dessa situação? Aqui é o seguinte, dentro dessa situação, se a gente estiver falando de um casamento, uma situação familiar, aqui me fala que é como se vocês tivessem uma conexão espiritual, tá? Com essa pessoa, dentro dessa situação. E é como se fosse uma autossabotagem aqui. É uma situação meio que destinada a ter essa complicação como se fosse o que a gente chama de karma, né? De relação karmática. Então, existe uma lição a ser aprendida. Existe um encontro aqui, onde tem algo que já foi pré-combinado para viverem dentro dessa história e para que você tire alguma grande lição disso, tá? Então aqui você precisa analisar, e aí você vai adaptar exatamente para a sua situação, se houve uma traição, se houve um envolvimento, até se foi uma traição, né, envolvendo uma terceira pessoa, até essa terceira pessoa, ela faz parte dessa relação karmática, né? Até essa terceira pessoa, ela tem ligação com isso. Não foi aleatório, foi uma pessoa. Não, é algo que você já tem também uma história com essa pessoa, tá? Ó. Que a gente pode estar falando sim de outras pessoas se metendo, outras pessoas se envolvendo, fofocas. E vocês aí muito sem saber o que fazer, né? Mas aqui o conselho é que você busque entender qual é o aprendizado dentro dessa situação. Mas é porque não tem aprendizado nenhum. O que eu aprendi foi que essa pessoa é infiel, essa pessoa é isso, é aquilo. Gente, dentro de todas as relações, todas, a gente tem 50% de responsabilidade. 50% do que deu certo, 50% do que deu errado é nosso, tá? Então é assim, mesmo que não seja uma atitude sua em si, dentro dessa relação do agora, em algum momento houve um combinado para vocês passarem por essa lição. Então aqui você tem um aprendizado. Ou você se dedicou demais, né? Você pode ter sido dentro dessa relação aquela pessoa que entregou demais e recebia de menos. E aí isso foi, sabe, permanecendo dessa forma até chegar nesse ponto aqui.
e agora você tá, né, moído aí por dentro. Mas você precisa entender o equilíbrio entre dar e receber. Porque aqui, se houve desequilíbrio entre dar e receber, é essa lição que você precisa entender, aprender aí para tuas relações futuras, ou até mesmo se você retomar essa relação aqui. O que mais? Conselhos finais para os librianos. Conselhos finais para os librianos. Aqui realmente vocês podem ser o tipo de pessoa que procuram satisfazer todos os desejos do outro. E o conselho final para vocês é: dá uma segurada nesse impulso que vocês têm de sair se entregando demais, ou se doando demais, ou querendo realizar todos os desejos do outro e sem equilíbrio dentro da relação. Dá aquela segurada, tá? Nesse impulso, nesse padrão de comportamento, procura tratar isso, para que você não se doe demais, porque aqui vocês podem ter um retorno repentino dessa pessoa, pode ter uma procura repentina, pode ter uma insistência aqui, houve sim uma intervenção divina dentro dessa situação também. E aqui, se não foi algo tão grave a ponto de você não conseguir perdoar, se tem realmente chances de você, né, retornar para essa situação, aqui o conselho é: procure equilibrar o dar e receber dentro dessa relação. Não cometa os mesmos erros, né, entre aspas, porque eu não acredito que são erros. Quando a gente não sabe, a gente não está errando, a gente apenas está lidando com circunstâncias do momento. Então, já que as circunstâncias mudaram e você tem agora conhecimento dentro dessa situação, não tem o mesmo comportamento. Muda seu comportamento aqui. Dentro dessa relação ou de qualquer outra relação. Para que você tenha a sua lição aprendida e você pare de manifestar esse tipo de relação aqui. E busque uma ajuda terapêutica para ver essas questões com a sua mãe aí, né? Para que você também pare de atrair pessoas para ficar validando essa ferida aí, para te fazer sentir ainda mais rejeitado, ainda mais abandonado. Tá certo, librianos? Então aqui vou deixar com vocês, né, o livre-arbítrio, é lógico, de escolha, mas se for para retornar para essa situação ou para seguir em frente, não se esqueça dessa lição, tá? Equilíbrio entre dar e receber, e busque uma ajuda aí para você tratar a raiz desse problema. É isso que eu tenho para vocês hoje. Peço que deixem o seu like, ativa o sininho para receber notificação, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, e a gente se vê numa próxima leitura, então.